Um dos temas que voltou com muita força esse ano foi o Open Finance, sobretudo aqui no contexto dos Estados Unidos, porque o Open Finance teve um avanço regulatório nos últimos meses e isso está motivando uma discussão na indústria a respeito dos benefícios e de como o mercado pode se organizar para tirar proveito dessa nova possibilidade. E uma das coisas que a gente está conversando aqui é que eles retornaram esse ano com uma pauta mais forte a respeito do Open Banking, né? Inclusive tem painel chamado aqui que o Open Banking finalmente vai acontecer nos Estados Unidos, porque o Consumer Financial Protection Bureau, que é uma autoridade norte-americana que lida com proteção do investidor, fez agora um ato chamado 1033, onde ele retoma uma discussão que eles tiveram 3 anos atrás sobre direito de proteção dos dados financeiros, compartilhamento dos dados, ou seja, Open Finance, assim, por assim dizer. Eu queria entender com você o nível de complexidade que a gente tem envolvido. Você também esteve muito perto aí, ainda participa dessas discussões no Brasil. Você acha que a gente ainda tem muitos passos ainda para poder avançar no mercado norte-americano, para poder isso tornar uma realidade a partir desse starting point que a gente está vendo aqui? O mercado americano ele tem complexidades que o Brasil não tem, né? Enquanto a gente tem um único regulador, e que ele é mandatório, as ações são mandatórias, aqui a gente está regido por diversas regras e leis diferenciadas, inclusive por estados. Então, o nível de complexidade que existe regulatório ainda é muito grande. Isso, obviamente, interfere em questão de tecnologia, da infraestrutura, de servidor, pessoas. Então, existe um nível de complexidade muito grande, por mais que exista muita expectativa para o Open Banking aqui nos Estados Unidos. Então, alguns dados que eu estava vendo, né, esses dias, e até mesmo em algumas palestras, a expectativa de transacionar, né, a volumetria financeira nos Estados Unidos por conta do Open Banking chega a mais de 170 bilhões de dólares em ações de dados. Então isso daqui é algo que realmente tem um alto índice de complexidade, mas também um alto índice de oportunidade também. Como é que você enxerga os avanços que a gente teve, porque você também esteve muito próximo aí dos avanços do Open Finance no Brasil, as dificuldades que a gente viu lá e que eventualmente, se eles forem por essa via, né, regulada, mais similar que a gente viu em UK e Brasil, que eles possam ter dificuldade, assim como a gente teve, fazendo um paralelo, né? Sim. Primeira questão de complexidade que a gente vê no Brasil, que ainda existe, é a questão de qualidade de dados. É o primeiro ponto. Só que aqui no mercado americano, quando a gente fala do Open Banking, o nível de dados é um pouco menor, é um tanto quanto menor que no mercado brasileiro. Então, enquanto a gente está falando de dados de investimento, dados da conta em si, de cadastros, dados do empregador, entre outros que você consegue num único compartilhamento, aqui os dados são um pouco menos ricos do que o do mercado brasileiro. Então, existe o primeiro nível de complexidade deles, que é a qualidade dos dados que estão vindo por cada instituição financeira. Sim, foi um desafio lá no Brasil também. Que foi um desafio, ainda é um desafio, né? A gente está aquém do que pode ser. Sim. E é o nível que todas as empresas estão encontrando como uma dificuldade para avançar e até mesmo colocar novos produtos, novos serviços. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, é interpretar uma infraestrutura que não seja unificada. Né? A gente tem um regulador, o regulador ele está realmente controlando e sabe de todas as informações que são trafegadas. Aqui é um tanto quanto complexo para isso. Né? Então, o controle, né, da ação de um Open Banking aqui nos Estados Unidos vai precisar realmente de uma ação um pouco mais efetiva de alguns outros órgãos que não estão preparados agora para fazer isso. Sim, sim. Foi complicado lá, mas muitas decisões colegiadas, mas resta a gente esperar, né? E eles estão ali tentando entender como tirar proveito disso, mas o interessante é que a gente tem, olhando benchmarks, mercado de UK, mercado do Brasil, que hoje já está mais avançado que o UK em alguns aspectos, para poder ser um farol para ver os próximos desenvolvimentos, mas vamos acompanhar. As instituições financeiras estão cada vez mais interessadas em conhecer sobre o Open Finance. Sim. Instituições que não estavam, até então, estavam preocupadas com o avanço do Pix, olhando para o Open Finance sendo uma oportunidade para entrar para o mercado, tal como as bandeiras. Então, todas elas estão olhando para uma vertical já para o Open Finance como uma ponta estratégica do seu negócio. Né? O que antes era algo irreal, hoje já é muito mais possível.